Eu preciso de um café pra começar esse vídeo, cara do céu. Gente, vamos falar sobre umas mentiras da indústria do fitness e do emagrecimento? Vou explicar, tá? Eu sempre fui muito transparente com vocês aqui nesse canal sobre o que funciona e o que não funciona pra emagrecer. Sobre o que traz resultado e o que, na verdade, mais te ilude do que qualquer outra coisa. Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo na indústria de emagrecimento tem essa preocupação. E eu fico muito chateada quando eu vejo esses absurdos que as pessoas falam que é necessário pra emagrecer. Esse vídeo vai servir como um choque de realidade para te dar um alerta e prevenir você para você não acreditar nesse tipo de coisa que vai mais atrapalhar o teu emagrecimento do que de fato te ajudar. Então, no vídeo de hoje eu separei 4 mentiras da indústria de emagrecimento que eu vejo que estão bem em altas agora, para a próxima vez que você vê esse tipo de alegação, você ficar ligada e não se deixar levar por essas fake news, por essas meias verdades. Então é um vídeo mais polêmico, mas eu de fato acho que é importante você saber. Meu povo, sejam bem-vindos a esse canal, me chamo Daiana Parizato. Nesse espaço aqui eu te ensino a emagrecer com liberdade, sem restrições absurdas e ainda acabamos nos tornando amigos no meio desse caminho. Então, se o meu santo bater com o seu, cogite me seguir ao final desse vídeo, porque o conteúdo aqui é bem bom. Eu acho que eu vou falar isso toda a abertura de vídeo, eu adorei falar isso. Item número 1 para começar a nossa lista aqui, e esse daqui ele é bem babado, é bem polêmico, mas acredito que talvez você já tenha uma noção dele. Suplemento é indispensável se você quer emagrecer. Mentira. Quantas vezes a gente não vê as mulheres com corpos lindos promovendo inúmeras coisas na internet e associando o resultado do corpo delas ao produtinho, à gominha, à pílulazinha. E isso vai além. Essa ideia de que suplementos são indispensáveis para emagrecimento cai também na problemática de suplementos úteis, tá? Não é só coisa sem embasamento científico, não. Vou te dar um exemplo. A creatina e o whey protein são duas suplementações de evidência, de embasamento de evidência irrefutáveis. A gente tem umas suplementações muito boas no mercado. O ômega 3 é muito bom. Até o termogênico, em algumas situações específicas, para um público específico, é legal. Então veja, o problema aqui não é que o suplemento é inútil sempre. Tem uns que também é um absurdo, né? Tem uns que não muda nada, só faz seu xixi sair mais caro. Tem de tudo. Mas esse que eu tô falando, o problema aqui é que há uma manipulação na narrativa da indústria que faz você pensar que, cara, essa mulher tem um corpo muito bonito, ela tá postando que tá tomando tal coisa. Talvez eu precise dessa tal coisa para ter o mesmo corpo que ela. E aqui a gente entrou numa zona de extremo perigo. Por quê? O suplemento, eu falei isso muito para os meus alunos do Minutri, que estão lá buscando emagrecer, eles perguntam muito sobre suplementação. Quando vem essa dúvida eu respondo. O suplemento, ele é a cereja de um bolo lindo, mas mas a cereja. Para essa cereja do bolo fazer sentido, você tem que ter um bolo, sabe como é? Então não adianta você ter um monte de suplementação e não fazer aquele básico. Mas sabe qual que é o problema do básico? Por que não é tão disseminado? Por que não é tão falado? Por que não é tão postado? Porque o básico, ele não é a coisa mais gostosa de você falar. Vai dizer que incentivar as pessoas a comer comida de verdade, a fazer dieta, a estar recorrentemente na academia, fazendo o que precisa ser feito, é mais gostoso falar isso, que dói, porque exige um esforço, ou é mais fácil você falar pra pessoa que é só tomar um negocinho que resolve os problemas dela? É uma narrativa mais gostosa, é por isso que é tão introduzida. Mas pra cereja do bolo, que é o suplemento, fazer sentido, você tem que ter essa base de saúde. Por isso que sempre no meu conteúdo aqui eu fui muito honesta com vocês. Até eu tomo muitas suplementações gostosas. Já falei do whey protein da Mais Mu, que é um suplemento que eu gosto. Já falei do ômega 3, já falei de várias coisas que são boas, mas esses suplementos nunca podem estar acima daquela base chata, mas indispensável, que é o tal comer bem, que é o tal tomar vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito. Cuidado ao inverter as bolas, não troque as bolas. A cereja do bolo é uma cereja do bolo. Um bolo é um bolo. Talvez se você é mais mexidinho nesse mundo de alimentação, se você já me segue no Instagram, já acompanha, você já deveria ter uma noção mais ou menos desse item. Mas o item 2 aqui é um item que eu anotei que eu achei ele mais complicado, tá? Que é uma mentira bem peçonhenta. Você nunca chegou no teu corpo ideal. Você sempre tem que lutar mais por ele. Tá, calma! Calma que isso daqui é um negócio complicado também. Vamos falar de emagrecimento, que é a minha área, tá? Escuta bem o que eu vou te falar aqui. O processo de emagrecimento, ele tem começo, meio e fim. O processo de emagrecimento não é eterno. Se você acha que você precisa emagrecer para sempre,
para ter um corpo dos sonhos, você tá numa prisão. Você não tá lutando por saúde, por bem-estar, você tá numa obsessão. E tá tudo bem, você quer ter um corpo mais atlético, se você quer chegar naquele excepcional, da exceção, que tem um corpo trincado. Mas eu quero falar aqui da maior parte das pessoas que buscam os meus serviços, da maior parte das pessoas que entram no Minutri, da maior parte das pessoas que não gosta do corpo que tem. O processo acaba uma hora. Mas o que eu vejo que aconteceu com inúmeras pessoas normais, como eu e você, só que acabaram mergulhando demais nos conteúdos passados aqui. Você vê sempre um corpo melhor que o seu e a sua cabeça entende que você sempre terá que estar lutando por mais, emagrecer mais, perder mais gordura. Ó, deixa eu te passar uma coisa aqui bacana. Eu acho que essa daqui é a aula 2 ou 3 do Minutri, que faz a pessoa, eu coloquei o aluno para distinguir quando ele precisa emagrecer por saúde e quando ele precisa emagrecer por finalidade estética. É um buraco os dois temas. Você entra para querer emagrecer, mas o motivo pelo qual você busca secar muda completamente a forma que você tem que ver o processo. Se você busca emagrecer por uma questão fisiológica, o teu IMC tá acima, você tá numa obesidade, você tá num sobrepeso, você tá emagrecendo por saúde. Quando acaba essa ideia de, cara, você tem gordura demais no corpo, isso está atrapalhando a sua vida, a sua vitalidade, está atrapalhando tudo na tua vida. Você precisa emagrecer por saúde. Quando você emagrece e acaba esse risco fisiológico de muita gordura no corpo, a gente passa para uma segunda opção. Escuta o que eu falei. Editor, coloca para mim. Opção, que é o emagrecimento para finalidade estética. Então você tá com um percentual de gordura considerado ok, saudável, e você escolhe, olha que delícia, escolhe mudar. Muita gente não vê esse ponto de diferença e continua emagrecendo como se fosse questão de vida ou morte, mesmo quando estão num peso saudável. E aí você tem que respirar e lembrar que não, cara, você tá emagrecendo por finalidade estética. Calma! O processo de emagrecimento pode ter fim. Esses dias eu cheguei em um momento da minha alimentação, contando de fato pra vocês, né? Cheguei num percentual de gordura bem baixo, bem legal, bem bacana. E aí olharam pra mim e falaram, bora ganhar massa muscular agora? Bora ganhar mais, sei lá, costa, mais braço? Porque é isso, né? Você emagrece e eles querem que você ganhe músculo. Aí você ganha músculo, eles querem que seca. É um negócio que você tem que olhar e pensar, cara, calma, pera, o que eu quero pro meu corpo? Aonde eu quero chegar com o meu corpo, entendeu? Eu falei, não quero. Então, hoje, como que eu estou agora? Vim de um período de esbórnia, então eu dei uma reduzida nas calorias. Quando eu como demais, eu faço esse mecanismo de regulação, mas, em via de regra, eu tô numa norma calórica, não tô nem engordando, nem emagrecendo. Eu tô num peso estável. E olha que interessante isso, porque se eu, que acho que eu tenho um corpo muito bom, acho que eu tenho um corpo muito bacana. Se até eu, as pessoas continuam botando pressão sobre, na internet mesmo, sobre massa muscular, sobre densidade aqui, densidade no braço, densidade nas costas, imagina você que tá imerso a isso, também assistindo um monte de reel. Então, o que eu queria trazer com esse item 2 aqui é que existe um ponto de chegada no emagrecimento. Você não é obrigada a buscar 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, você precisa estar saudável. E dali, do ponto de saúde, você escolhe o que você faz com o teu corpo para realmente uma questão de ajuste, uma afinadinha. Mas a jornada de emagrecimento, para você que tá acima do peso, para você que tá em sobrepeso e você acha que não acaba, acaba, minha filha. Tem uma hora que você tem o poder de escolher o que você vai fazer. Eu dei alta para uns pacientes esses dias que eles perderam muito peso, estavam com 15 quilos acima, perderam uns 15 quilos, eu olhei e falei, o que você quer? Você tá num percentual de gordura baixo, agora você pode ou manter assim e viver sua vida tranquilamente, ou você pode ganhar mais massa muscular, ficar mais atlética, o que você quer? E aí a pessoa falou, cara, eu quero ficar de boa. Eu perdi muito peso, eu nunca imaginei que eu chegaria nesse ponto, agora eu só quero curtir essa nova versão do meu corpo e aprender a manter esse peso. Eu olhei e falei, nossa, que lindo, né? Que honra, bonito isso. Mentira número 3, tá? Lá vem. Remédios emagrecedores são a solução para tudo. Ai, ai! Esse tema tá em alta. Ozempic e Mounjaro dominaram o mercado, dominaram as trends. Eu vejo um monte de gente promovendo o uso e aqui eu vou dar a minha opinião sincera sobre esse tipo de medicamento. Medicamentos para emagrecer, há uns anos atrás, não tão distantes, tá? Eles eram muito perigosos, porque tinham colaterais e que você não conseguia lidar com, eram colaterais de risco e por isso era algo muito banalizado. Entrou o Ozempic e entrou o Mounjaro como soluções mais
leves, mas que promoviam uma perda de peso interessante. A gente tem que lembrar que obesidade é uma doença e conseguir combater uma doença é muito bacana. Se um remédio consegue ajudar uma pessoa a sair de um estado de obesidade, por que não utilizar? Agora entra aqui um ponto cabalístico nessa discussão. A banalização na internet torna tudo uma coisa aberta, onde todo mundo que tá com uns quilos a mais e que se alimenta mal e que é um pouquinho preguiçoso e que não tá a fim de fazer o mínimo que tem que ser feito, recorre a essas medicações. Se recorrer a essas medicações sem fazer o trabalho de base de alimentação e treino fosse possível e gerasse um resultado promissor, eu não estaria falando o que eu vou falar agora, mas aqui vai, tá? A banalização desses medicamentos, ainda que tenham uma base de ciência interessante, não funciona porque o peso é ganho tudo de novo depois. Não foram nenhuma e nem duas pessoas que conversaram comigo e que entraram no Minutri falando que haviam ganhado todo o peso que perderam com os remédios emagrecedores porque não aprenderam a fazer escolhas alimentares corretas pro resto da vida deles. E aí o que acontecia é que perdiam peso e ganhavam de novo. Então, quando você vê as trends falando que esses remédios são mágicos, mudaram a vida da pessoa, ela tá te entregando um recorte do momento em que funcionou, mas ela não vai entregar em vídeo o que aconteceu um mês depois que ela se descuidou e engordou de novo. Então, o que eu quero que você lembre é que ainda que a ciência esteja evoluindo muito para trabalhar a obesidade, graças a Deus que estão fazendo isso, porque se a gente tiver remédios para aliar um estilo de vida alimentar saudável para uma pessoa que está de fato morrendo com uma obesidade, é óbvio que a gente vai apoiar, porque a nossa finalidade é deixar o pessoal saudável. Só que banalizar isso e lidar como se fosse simplesmente sei lá, um gole de café que você bota aqui, toma, e acorda, é uma tremenda borrada. Tenha senso crítico quando você vê esse tipo de conteúdo, você nunca sabe se essa pessoa que tá tomando teve uma indicação médica, tinha de fato uma necessidade pra tá tomando, ou se ela tá só surfando numa onda e propagando banalização na internet. Seja esperto. Gente, o vídeo tá ficando bom até agora, vocês estão gostando? Eu tenho compartilhado mais as minhas opiniões aqui no YouTube porque eu sinto que esse espaço tá cada vez mais familiar, eu tô amando criar conteúdo aqui. Então, se você gosta, coloca um comentário pra eu saber, porque eu acho que aqui é um espaço seguro. Eu tenho gostado muito do que a gente tem criado aqui. Se você também tem, e se você também tem sentido isso, essa conexão entre a gente, não esquece de colocar nos comentários aqui para eu fazer mais vídeos assim. E agora, vamos para o item final. Você está pronto? Eu estou pronto. Se você emagrecer, todos os seus problemas estarão resolvidos. Tá, eu acho que uma vida, quando você emagrece, a sua vida fica mais fácil, porque você fica mais confiante. Acho também que quando você emagrece, você ficando mais confiante, você pode até, sei lá, ganhar uma promoção num emprego, porque você tá mais feliz, mais confiante, mais firme, mais bonita, exalando beleza, né? Porque a confiança de dentro pra fora transborda. Você coloca aquela regatinha que você não usava mais e você se sente uma gata poderosa. Já vai lá, já tira uma foto bem diva, que a tua confiança tá lá em cima porque você emagreceu. Tô fritando aqui meus miolos. Aí você tirou a foto diva com aquela regata e um cara que você estava solteiro, um cara bem de vida, gente boa, legal, olhou e, nossa, se magnetizou por você. Parece que as coisas andam quando você tá bem consigo mesma. Agora, nem todo mundo que emagrece tá bem consigo mesmo. Só queria te falar isso. Só queria te falar que o emagrecimento facilita sim a vida de muitas pessoas. É mentira dizer que emagrecer não ajuda a vida de uma certa forma. Você vive com mais produtividade, você vive mais leve, você vive com mais vitalidade. A gente tem inúmeros estudos que comprovam isso, tá? Obesidade é uma doença. Ponto. E atrapalha a vida da pessoa no geral. Só que aqui entra um ponto da minha conduta e que eu levo muito a sério, que se a gente não trabalhar a sua percepção sobre si mesma, talvez você perca peso e continue num poço de infelicidade. Ainda que ser mais magra sim facilite algumas coisas na sua vida, eu vou te contar uma coisa por experiência própria, se você não cuidar da tua percepção sobre você enquanto emagrece, é muito possível de você perder o peso e continuar se sentindo um lixo completo. Porque a
tua autoestima, a sua percepção de valor, ela não pode estar findada, apoiada num ponto só. Então imagina que todo o teu poder sobre si mesma, toda a sua capacidade de valor tá atrelada ao emagrecimento. Então enquanto você não emagrece, você se sente uma merda. Mas quando você emagrece, se essa percepção sua não tá disseminada em outras áreas da sua vida, se você não vê valor em si mesmo para além do corpo que você tem, é capaz de você sempre estar inseguro em perder esse corpo. E aí, qualquer coisinha que você come já vai te gerar uma sensação de que você é ruim, de que você é péssima, a tua autoestima nunca vai subir. Não é pouco comum vermos pessoas que têm o corpo que elas querem, mas ainda assim se sentem péssimas. Porque a autoestima não pode estar associada somente ao corpo que você tem. É um dos pilares, mas a forma que você se percebe é determinante para você continuar com uma vida feliz. Então, o que eu trago para você pensar é que você não deveria apoiar a tua felicidade ou a resolução de todos os problemas em nada, nem em dinheiro, nem em um homem, nem em um corpo, porque nós somos seres complexos, nós somos seres que nos apoiamos em diversas frontes, em diversas frentes. Então aqui tome cuidado em associar magreza à felicidade. Uma pessoa genuinamente feliz não é só aquela que tem o corpo bom, um corpo magro, com baixo percentual de gordura, mas é uma pessoa que aprendeu a cuidar do corpo, da mente e da rotina dela. E ao acabar colocando todos os ovos numa cesta só para tentar emagrecer e ficar automaticamente feliz, você pode tentar adotar as formas mais estranhas para fazer isso, rápidas, restritivas, radicais, e acabar caindo num ciclo infinito de recomeços. Bom, gente, mentiras do fitness rodam porque vendem, elas iludem, elas pregam peças, e uma conversa mais sincera aqui serviu justamente para te alertar. Não tem problema algum em você buscar emagrecer e atingir de fato a tua melhor versão. Eu tô aqui para te ajudar com isso, até porque não é legal a gente se conformar. Se você não gosta do corpo que você tem hoje e quer emagrecer, beleza, vambora, te ajudo com isso. Mas cuidado ao trocar as bolas e fazer isso se tornar um processo pesado para você. Quanto mais clareza você tem do que de fato vai mudar o teu jogo, menos você sofre, mais você aproveita esse processo e mais sustentável tudo isso se torna. É por isso que esse vídeo existe e é por isso que o meu canal tá aqui. Agora eu vou passar a bola para vocês, eu te desafio a compartilhar aqui nos comentários alguma mentira do mundo de emagrecimento e de fitness que você já acreditou uma vez. Coloca aqui nos comentários, e se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os últimos vídeos, gente. A gente tá fazendo um vlog, a gente tá fazendo um vídeo sobre nutrição e emagrecimento, a gente tá fazendo um vídeo de tudo, vídeo do vídeo, até vídeo do vídeo a gente faz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que ele tenha tocado no seu coração, e se inscreve para mais de nutrição.